esse escrito de dívida, essa condenação que nos era desfavorável. Mas, mesmo Jesus sendo Deus, mesmo Jesus sendo perfeito, mesmo Jesus sendo completo, pleno e tendo ciência daquilo que ele iria passar, ele também fez essa oração numa atitude de humildade, sabendo que ele precisava de ajuda. Então o tema dessa ministração eu poderia falar que é sabendo enfrentar as provações da vida, os vales que nós tanto passamos como iremos passar, porque todos nós iremos passar sim por provações, até o dia que nós vamos morrer, até o dia que o Senhor Jesus vai voltar e buscar a sua igreja, nós vamos sim passar por provações, né? Nesses últimos dias, por conta dessa pandemia, essas provações elas têm se mostrado cada vez mais evidentes, né? Cada vez mais claras, explícitas. Se já havia dificuldade, essas dificuldades elas têm sido potencialmente elevadas por conta dessa pandemia, por conta desse isolamento, por conta do fechamento do comércio. Muitas pessoas estão perdendo seus empregos, a economia sendo abalada, não só aqui no Ceará, mas também em todo o Brasil e também em todo o globo terrestre, em todo o mundo. Pessoas estão sendo afetadas e a gente para pensar, aquilo que já era difícil se torna potencialmente ainda mais complicado, ainda mais difícil. Mas mesmo mediante tudo isso, nós temos que ter confiança de que temos um Deus e que este Deus, Ele está no controle de todas as coisas, amém? Nós temos mania de esquecermos disso quando nós se deparamos com uma situação adversa. É muito fácil falar, é difícil de se experimentar, é difícil de se viver. É complicado sentir o peso da provação, é complicado sentir o peso da tribulação, é complicado passar por esse momento em que nós somos literalmente pressionados, né? Aqui o Getsemane era um lugar onde as azeitonas elas eram pressionadas ali para poder ser extraído o óleo, né? Para poder fazer especiarias. E muitas das vezes, assim como Jesus estava sendo nesse momento pressionado para que ele pudesse render, para que ele pudesse dar fruto, né? Porque somente através daquele sacrifício, aquela semente que estava sendo plantada, que era a própria vida de Jesus, iria render fruto, que é a nossa salvação. Muitas vezes nós também somos pressionados para que nós possamos render frutos, para que nós possamos crescer, para que nós possamos seguir adiante, né? Tempos fáceis produzem homens e mulheres fracos, mas tempos difíceis produzem homens e mulheres fortes. Isso é muito claro. Todas as vezes em que Deus, no controle da história, teve que impor, teve que perseguir, teve que dificultar as coisas, se levantaram grandes homens e grandes mulheres de Deus. Então isso é nítido, isso é claro para nós. Tempos fáceis produzem homens e mulheres fracos, mas tempos difíceis produzem homens e mulheres fortes. Então, que nós possamos ser esses valentes de Deus para esses dias de dificuldade, amém? Que nós não venhamos baixar nossa cabeça. E, mediante tudo isso, nós temos que aprender com um grande exemplo do nosso Senhor. É lógico que o sofrimento, o peso da condenação de todo o pecado que recaiu sobre Jesus não se compara com a sua e com a minha provação. Jamais nós vamos nos comparar ao Senhor Jesus em termos de tamanho, né, de responsabilidade e tamanho de provação. Não tem comparação. Ele levou sobre si, literalmente, a ira de Deus. Este cálice, este peso que nos era destinado a nós, Ele tomou sobre si, então não tem comparação, mesmo que você esteja passando por uma provação muito severa, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu emprego, não se compara com a provação que o Senhor Jesus, Ele passou por amor a mim e por amor a você. Mas, mesmo assim, nós podemos aprender princípios que o Senhor Jesus praticou e estabeleceu, para que nós possamos também enfrentar essas provações, essas situações e essas tribulações. Amém? Olha só, a gente vê logo de início que o Senhor Jesus, Ele, neste momento de grande dificuldade, Ele recorreu a uma arma poderosa, que foi retirar tempo de oração. Oração
é uma arma poderosa. Nós já estamos cansados de saber disso. Nós que somos crentes, nós que acreditamos no Senhor, estamos cansados de saber que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são espirituais, poderosas em Deus. Ou seja, a arma do crente, essa é a única arma do crente, é a oração. Não adianta fazer mobilização, não adianta fazer rebelião, não adianta fazer manifestação, sem antes ter a consciência que nós temos que nos mobilizar primeiramente em oração. A gente vê, principalmente hoje em dia, porque há uma polarização muito grande em questão política, nós vemos muitas pessoas querendo exercer o seu direito, e sim, devem exercer o seu direito, mas acabam esquecendo que existe uma vida espiritual, existe um reino espiritual, existem principados e potestades que estão no domínio deste mundo, e às vezes acabamos que queremos resolver tudo na força do nosso braço, queremos resolver tudo no plano terreno, e sabemos que não é bem assim, irmãos. Nós temos que ter em mente que nós temos que carregar essa arma e ter ela bem imprimida na nossa mentalidade, no nosso coração, que é a oração. Se o próprio Senhor Jesus, sendo Deus, sendo Filho de Deus, mediante uma provação tão grande, Ele teve que recorrer em oração a Deus, porque nós, que somos falhos, que somos pó dessa terra, não iremos recorrer em oração a Deus. Nós precisamos recorrer em oração a Deus, amém? E olha só, é muito nítido e é muito claro que o Senhor Jesus, durante seu ministério, Ele experimentou sim momentos de tristeza, aonde Ele chorou. Por exemplo, o relato da morte de Lázaro, um querido seguidor, um querido discípulo. Ali a gente vê que o Senhor Jesus, Ele chorou. O momento em que o Senhor Jesus, Ele entra em Jerusalém, nós vemos ali que Ele chora por Jerusalém, porque Ele fala quantas vezes Ele quis reunir Jerusalém, assim como uma galinha reúne os seus filhotes debaixo de suas asas, e mesmo assim aquela cidade se comportou de um modo impenitente, de um modo cheio de iniquidade. Nós vemos que o Senhor Jesus chorou, e neste momento também, o Senhor Jesus também chorou, mediante o peso da tribulação que Ele deveria suportar por amor a nós. E olha só o que aconteceu. Nós vemos que no versículo 37, Ele levantando-se, Ele reconheceu consigo mesmo que Ele estava muito triste. Olha só, e levantando-se consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, que eram os três mais achegados de Jesus, Ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Este momento é um momento em que o Senhor Jesus passou, que Ele sozinho estava experimentando essa angústia, experimentando esse sofrimento. E muitos momentos das nossas vidas, nós também passamos por este tipo de experiência, onde nós sozinhos experimentamos a tristeza e a angústia, onde nós sozinhos experimentamos o que muitas vezes é a depressão, que é a doença deste século. Muitas vezes sozinhos, nós enfrentamos a síndrome de Burnout, que é uma síndrome que tem acarretado sérios problemas, que é uma síndrome simplesmente de esgotamento, onde as pessoas se sentem esgotadas daquilo que elas fazem, daquilo que ela pratica, o trabalho, as responsabilidades no âmbito profissional, no ambiente também familiar, no ambiente ministerial. Isso acaba desgastando as pessoas, isso acaba desgastando a nossa vida, a nossa mente fica desgastada por conta disso. E muitas vezes nós queremos carregar este peso sozinhos e acabamos experimentando essa profunda experiência amarga sozinho. Mas o Senhor Jesus, Ele não só experimentou este peso sozinho, mas também Ele compartilhou com os que eram mais achegados dele, aqueles que eram mais próximos a Ele. Olha só, o versículo 38 fala assim: então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ou seja, Ele não só suportou aquele peso consigo mesmo, mas Ele também compartilhou
com quem estava mais próximo dele. A gente vê na Bíblia que o Senhor Jesus, ele destinou palavras às multidões. A gente vê também que ele destinou algumas palavras para os 70, que eram aqueles que também os seguiam. A gente também vê palavras que o Senhor Jesus ministra somente para os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Mas também nós vemos na Bíblia momentos em que o Senhor Jesus direciona palavras, e principalmente momentos que ele se abre somente com os 3, que era Pedro, Tiago e João. Então nós vemos aí uma sacada muito de mestre mesmo, porque nem tudo que nós vamos falar, nós devemos falar para todos. Existem coisas que nós temos que compartilhar somente com os mais próximos. E principalmente quando a gente fala sobre dor, principalmente quando a gente fala sobre tribulação, principalmente quando a gente fala sobre provação. Existem coisas que nós vamos compartilhar somente com aqueles que estão mais próximos da gente. E aí que está o grande X da questão. E quando nós não temos essas pessoas que estão mais próximos de nós? Essas pessoas, elas têm uma importância muito grande na nossa vida. Nós temos que ter, sim, um ciclo de pessoas que são da nossa confiança. Pessoas que nós podemos nos abrir, pessoas que nós podemos nos confessar, pessoas que nós podemos falar das nossas falhas, pessoas que nós podemos falar daquilo que nós estamos passando, porque senão o peso vai ser muito grande, um peso que você poderia dividir com pessoas que iriam te consolar, te aconselhar, você acaba carregando sozinho, e isso não é bom para ninguém. A figura de linguagem que a Bíblia traz para o povo de Deus é ovelha, e a ovelha, ela vive em rebanho. A ovelha, ela não é um animal para viver solitário, ela não é um lobo, ela não é um leão, ela é alguém que é completamente dependente de outro alguém, ela depende de um pastor, ela depende também, a segurança do rebanho também depende do próprio rebanho. Então uma a outra se ajuda, e é necessário que nós, como ovelhas, escolhamos pessoas para estar ao nosso lado, junto da gente. Precisamos nos solidarizar com pessoas que estão passando por momentos difíceis. Precisamos ter empatia, precisamos entender momentos de dificuldade que o nosso irmão está passando, para que também nós possamos ser entendidos quando nós vamos passar por esses momentos de dificuldade, por esses momentos de provações, por esses momentos de tribulações. Então o Senhor Jesus, ele elege esses 3, ele escolhe esses 3 para estar junto com ele nesse momento, e ele abre o coração para eles e fala que ele está profundamente triste, que a sua alma está à beira da morte de tanta tristeza. Então nós também temos que adotar isso para nossas vidas. Escolha pessoas de extrema confiança. Não abra o seu coração para qualquer pessoa, mas para aqueles que realmente se importam com você de verdade, que você possa ter um coração transparente, um coração aberto, porque muitas vezes isso nos livra do esgotamento. E o mais importante, essa é uma pessoa que não vai só orar por você, é uma pessoa que vai orar com você. Uma pessoa que você pode falar: cara, vem aqui, eu preciso abrir meu coração para ti, vamos orar comigo. Vamos separar um tempo de oração juntos, porque todos nós precisamos disso. Nós não somos autossuficientes. Amém? Então, nós já vimos essas características. E outro ponto muito importante é a nossa oração. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus orou. E nós vemos algumas características da oração de Jesus. Olha só. Por fim, ele não só reconheceu em si mesmo esse sofrimento, ele não só se abriu com quem era mais próximo dele sobre esse sofrimento, mas por fim, ele se abriu com a pessoa mais importante, que era o próprio Deus, o seu Pai, sobre este sofrimento, através da oração. Existem momentos e existem situações da nossa vida que você vai se abrir somente com Deus. Existem tristezas e existem amarguras que somente o consolo e o tratamento de Deus na sua e na minha vida que vai nos fazer vitoriosos, que vai nos fortalecer, que vai nos levar adiante. E é isso que o Senhor Jesus faz. Ele recorre a Deus
em oração. Amém? Olha só, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha só, aqui nós vemos algumas características da oração de Jesus. No versículo 39, que é o versículo anterior, fala assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se e sobre o seu rosto orando, dizendo, falou isso que eu acabei de ler. A primeira atitude do Senhor Jesus em oração é humilhação. Ele se humilha diante de Deus. Nós vemos Senhor Jesus sendo perfeitamente homem e perfeitamente Deus, sendo também o co-autor da criação. O Senhor Jesus, ele também participou ativamente da criação, porque ele é Deus também. E nós vemos o próprio Deus se curvando e se prostrando em oração. Aqui a Bíblia fala que ele prostrou-se sobre o seu rosto e orou. Ele se humilhou, ele se curvou, e não só se curvou, mas colocou o seu rosto em terra, em oração. Ele se humilhou diante de Deus, ele se esvaziou diante de Deus, ele derramou perante Deus todos os seus anseios. Outra característica sublime da oração do Senhor Jesus é que ela foi sincera. Ela não foi uma oração para cumprir tabela, ela não foi uma oração religiosa, ela não foi uma oração feita porque alguém pediu para ele orar e ele orou à força. Ela não foi uma oração falsa, ela foi uma oração sincera e verdadeira. Outra característica dessa oração do Senhor Jesus é que ela foi uma oração de submissão. E isso é que muitas vezes nos falta em nossas orações. Olha só o que ele orou: Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Muitas vezes em nossas orações nós não pedimos para que Deus faça a vontade dele. Nós simplesmente despejamos a nossa vontade, a nossa vontade, a nossa vontade, a nossa vontade diante de Deus e queremos que Deus faça tudo aquilo que nós pedimos. E se Deus não fizer algo, e se Deus fizer algo diferente daquilo que pedimos, nós nos sentimos frustrados, nos sentimos abandonados, sendo que na realidade a oração, sim, é um instrumento que Deus usa para nos ouvir, mas a oração também é um instrumento que Deus usa para que nós possamos entender a vontade de Deus, para que nós possamos nos moldar à vontade de Deus. Aqui, mediante essa oração, Deus, ele não mudou o plano que ele tinha realizado. Deus, ele não mudou a situação. Deus, ele não mudou aquilo que iria acontecer, aquilo que estava destinado a acontecer. O que Deus mudou aqui foi a mentalidade do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, você vê que ele entrou triste, profundamente amarguroso, profundamente abalado no Getsêmani. Mas quando a gente vai lá para o versículo 46, olha só o que Jesus falou: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Ele sai fortalecido da oração. A oração serve para nos fortalecer. Muitas vezes, Deus, ele não vai mudar o quadro através da oração. Deus, ele vai mudar a nossa mentalidade através da oração. Deus, ele vai nos fortalecer para podermos enfrentarmos de frente a provação, para enfrentarmos como pessoas vitoriosas as tribulações. É por isso que em Cristo, na pessoa de Cristo, nós somos mais do que vitoriosos. Não porque Deus não tenha capacidade de mudar o quadro, porque Ele tem todo o poder, e se for da vontade dEle, Ele muda o quadro. Mas muitas vezes Deus nos muda e nos molda, para que nós possamos enfrentar as situações e as provações. Então muitas vezes o que nós temos que entender e fazer é uma oração de submissão. Senhor, se não for possível, que seja feita a tua vontade. Existe até uma ilustração, que é um meme na internet, né? Indo orar. É uma foto de vários gatinhos. E aí outra foto embaixo de vários leões. E a legenda, voltando da oração. Então o momento de oração é precioso para o crente. O momento de oração é precioso para nós, porque através da oração nós somos fortalecidos em Deus.
E quando eu falo de oração, eu falo de muita oração. Não é aquela oração que a gente faz, às vezes, mais dormindo do que acordado, quando você ainda está lá no seu leito, na sua cama. Não é aquela oração rápida que a gente faz antes de comer alguma refeição. Senhor, obrigado por essa refeição. Aqui, este momento de oração do Senhor Jesus, ele é sintetizado em uma frase. Mas nós vemos que esse período, esses 3 períodos, eles duraram pelo menos 1 hora. Olha só, quando ele volta para os discípulos, o que ele fala? E voltando para os discípulos, versículo 40, disse a Pedro: então, nem 1 hora pudeste vós vigiar comigo? Então nós vemos que este período de oração, ele teve pelo menos 1 hora de duração. E se você ora ou se você não ora, principalmente você que não ora, você não tem o costume de orar, se você dobra o seu joelho para passar 1 hora orando, você vai ver que vai faltar assunto. Você vai ver que vai acabar assunto. Porque se nós não tivermos costume de gastar tempo em oração, em 5 minutos, nós simplesmente encerramos as nossas orações. Em 5 minutos nós achamos que já falamos e já nos derramamos o suficiente diante de Deus, sendo que não, sendo que nós precisamos orar intensamente. Amém? A gente vê no livro de Lucas que essas orações também tiveram outra característica. Ela foi uma oração de humilhação, ela foi uma oração sincera, ela foi uma oração de submissão, mas ela foi uma oração de intensidade, e nós também temos que orar com intensidade. Lá no relato de Lucas, no capítulo 22, no versículo 40, fala assim: chegando ao lugar escolhido, que é o Getsêmani, o Senhor Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu o anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. A oração de Jesus, ela foi tão intensa, ela foi tão verdadeira, que o Senhor Jesus, ele simplesmente suou gotas de sangue. Algo extremamente difícil de se acontecer. Somente quando nós experimentamos um pavor muito grande, os nossos poros, a nossa pele, ela se dilata ao ponto de até os próprios vasos sanguíneos acabarem extravasando e acabar suando sangue. Então foi uma oração intensa, ela foi uma oração sincera. E ele orou pelo menos um período de 1 hora dessa maneira. E nós vemos outra característica nessa oração, e essa é uma característica sublime, que está disponível também para quem ora, não só para o Senhor Jesus. No relato de Lucas, nós vemos que um anjo desceu dos céus para consolar o Senhor Jesus. Então isso é algo que Deus ainda faz nos dias de hoje. Quando nós oramos, Deus nos consola. Nós somos consolados e confortados por Deus. E observe que Deus não enviou um anjo para consolar Jesus, para ele fazer fugir daquela situação. Mas Deus enviou um anjo para consolá-lo, para que ele pudesse enfrentar aquela situação. Então não ache que o consolo e o conforto de Deus é para que você fuja da situação, é para que você feche os olhos para a situação. Pelo contrário, a oração, ela não é uma ferramenta de fuga, mas a oração, ela é uma ferramenta de fortalecimento para que a gente possa enfrentar as dificuldades, enfrentar as tribulações. Essa é a verdadeira função da oração. Amém? Então que nós possamos nos derramar mais tempo, com mais sinceridade, com mais submissão, com mais intensidade em oração. É nítido, irmãos. Eu tiro o meu exemplo na minha vida. Quando eu costumo fazer um devocional toda manhã, aonde eu tiro um tempo de oração e um tempo de leitura e meditação da palavra.
O dia que eu não faço isso, eu me sinto mais fraco. O dia que eu não faço isso, eu me sinto mais vulnerável. O dia que eu não faço isso, eu sinto que os meus dias têm mais problema. E que mesmo quando tem problema, eu consigo lidar melhor com esses problemas quando eu tiro esse tempo de leitura, de meditação e de oração. Eu não tiro horas a fios, eu tiro às vezes meia hora, 45 minutos, 1 hora, que são preciosos para mim poder enfrentar aquele dia que está para se iniciar. Então, o tempo devocional, o tempo de oração, o tempo onde você fala com Deus, é extremamente precioso para nós, ainda mais nestes dias que nós estamos enfrentando. Aqui em Fortaleza já está em lockdown, e falta de tempo não é um argumento viável que a gente pode usar para dar uma desculpa para Deus para a gente não orar, porque se nós estamos privados de fazer aquela rotina que nós costumamos fazer, agora nós temos tempo de derramar mais os nossos corações em oração, em meditação e em leitura da palavra. Então que nós possamos praticar essa verdade, amém? Olha só, o relato de João vai ainda além para nos mostrar a vitória do Senhor em oração. João, quando fala sobre este episódio, ele não quis relatar, nem enfatizar o sofrimento de Cristo como homem. Ele quis enfatizar a vitória do Senhor Jesus quando ele saiu desse período de oração. Lá no capítulo 18, ele fala assim, no versículo 5, quando aquela turba orquestrada pelos principais chegou para poder prender a Jesus, olha só o que João relata. Capítulo 18, versículo 5 fala, responderam-lhe, versículo 4, perdão, fala assim, sabendo pois Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, ele adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? E responderam-lhe, a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse, sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir a estes, para que se cumprisse o que dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Então Jesus, ele sai extremamente vitorioso, ele sai de pé e de cabeça erguida daquele momento de pavor, daquele momento de provação, mesmo sabendo tudo aquilo que iria lhe acontecer logo em seguida, mesmo sabendo que ele seria humilhado pelos principais da sinagoga, pelos principais do sinédrio, mesmo sabendo que ele seria condenado por Anás, mesmo sabendo que ele seria condenado pelos pecadores, por Pôncio Pilatos, e que ele seria crucificado, mesmo sabendo que ele sofreria toda aquela tortura das chicotadas, da lenha, do lenho, do madeiro que ele teria que carregar até o monte do Calvário, até o Gólgota, e que ali ele sofreria tanto aquele sofrimento dos pregos, dos cravos em suas mãos, e que ele também seria transpassado no seu lado. Mesmo sabendo de tudo isso, ele se levanta vitorioso para mostrar que estava fortalecido, que ele era vencedor. Cristo na cruz, ele não perde, irmãos. Tem muito crente que acha que Cristo perdeu na cruz. Cristo, ele venceu na cruz. Cristo, ele foi vitorioso na cruz. Cristo, ele continua vitorioso. Cristo saiu vitorioso na ressurreição. Cristo é vitorioso ainda hoje. Por isso que ele vive e reina eternamente. Amém? Então, Cristo, ele saiu vitorioso em todas as circunstâncias e em todas as provações. E glória a Deus por isso. Então nós vemos que ele não só reconheceu a provação, ele não só compartilhou com os mais chegados, ele não só buscou a Deus em oração, ele não só fez uma oração humilde, submissa, verdadeira, intensa,
mas ele saiu fortalecido deste momento, para que pudesse enfrentar a maior de suas provações, para que ele pudesse simplesmente tomar sobre si o cálice da ira de Deus. Esses são princípios que nós podemos aprender, esses são princípios que nós podemos colocar em prática no nosso dia a dia, esses são princípios que nós podemos trazer à memória quando nós nos depararmos com momentos de extrema dificuldade, porque a Bíblia é bem clara, que nós vamos passar por tribulações, nós vamos experimentar dessabores, nós vamos passar por momentos difíceis, quer a gente queira, quer a gente não queira. Deus não promete em nenhum momento que a nossa vida seria um mar de rosas, Deus não promete em nenhum momento que a nossa vida seria fácil, mas Ele nos promete que estaria conosco por todos os dias até a consumação dos séculos. E hoje, mais do que nunca, nós temos um privilégio, que nós não somos consolados somente por um anjo, nós somos consolados pela terceira pessoa da Trindade, nós somos confortados pelo próprio Espírito Santo de Deus, amém? Então nós temos extremo privilégio e alegria, aonde o próprio Deus intercede por nós, através de gemidos inexprimíveis, aonde o próprio Deus intercede por nós em momentos de dificuldade, aonde o próprio Deus intercede por nós com amor diante dele mesmo, pois as intercessões do Espírito Santo são levadas diante do próprio Deus, aonde o próprio Senhor Jesus, ele ministra diante de Deus no tabernáculo não feito por mão de homens, que é o tabernáculo celestial. Ainda hoje o Senhor Jesus intercede por nós diante de Deus. Então nós somos mais do que privilegiados, e por isso nós somos mais do que vitoriosos em Deus, porque nós temos a intercessão da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo da verdade. Ele nos fortalece, Ele nos capacita, Ele nos dá vigor. Nós vemos nesse episódio em que todos os discípulos fugiram. A própria Bíblia fala: ferirei o pastor e suas ovelhas serão espalhadas. Mas nós vemos que esses mesmos discípulos, após o derramamento do Espírito Santo, no livro de Atos, a partir do capítulo 2, a gente vai ver que esses homens que ficaram pequenos, eles simplesmente se tornam gigantes da fé e passam a proclamar o Evangelho de Deus, e passam a impactar muitas vidas, muitas pessoas, e através disso hoje nós somos privilegiados, porque nós fazemos parte da Igreja de Cristo. Então, este mesmo Espírito que estava sobre a vida destes homens, também está sobre as nossas vidas, está entre nós, está dentro de nós, está sobre nós. Nós temos confiança que através desse Espírito nós podemos enfrentar todas as provações, e nós iremos sair vitoriosos diante de todas as provações, amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Nós vemos que o Senhor Jesus, mesmo mediante um momento tão difícil, tão pavoroso, Ele orou com confiança, Ele não orou duvidando em seu coração, Ele orou com confiança. E nós vemos isso no relato de Marcos. Para a gente encerrar, no relato de Marcos, no capítulo 14, nós vamos ver lá no versículo 36, esse mesmo episódio de Getsêmani, Jesus falava e dizia, Marcos 14, 36, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ele clama, Abba, Pai. Essa expressão é a mesma expressão em que o filho pequeno chama o seu pai de paizinho ou papai. Uma expressão de confiança. Se você falar para uma criança subir ao terceiro andar de um prédio e mandar ela se jogar naquele lugar, falando que o pai dela vai estar ali embaixo para segurar ela, ela confia. Ela confia, é uma expressão de extrema confiança. O Senhor Jesus, nesse momento tão difícil, Ele não esqueceu da sua identidade e Ele demonstrou extrema confiança ao clamar, Abba, Pai. E Ele nos ensina
porque nós também podemos hoje em dia, através das nossas orações, clamar: Abba, Pai, nosso Pai. Ele não é só o nosso Deus, Ele não é só o nosso Senhor, Ele não é só o nosso Rei, mas Ele é o nosso Pai. E como filhos nós podemos clamar e ter acesso ao favor desse Pai. Então que nós possamos clamar, não vacilantes e nem oscilando em nossa fé, mas que nós possamos clamar: Abba, Pai, porque através desse clamor nós recebemos livramento, nós recebemos cura, nós recebemos fortalecimento, para que a gente possa enfrentar todos os tipos de provações que se levantam sobre nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E por fim disso tudo, nós temos como resultado a graça de Deus que é derramada sobre nossas vidas. A salvação que nos foi concedida através desse sacrifício, dessa provação. O Senhor Jesus, Ele derrama a sua graça e o seu favor sobre todos nós. Através desse sacrifício, através dessa oração, Ele obteve vitória. E através desses princípios, nós também podemos obter vitória diante das provações. Então que nós possamos trazer isso em mente todos os dias. Que nós possamos trazer isso em mente para enfrentar este ano de 2021 e para enfrentar as situações que irão se levantar depois. Porque depois irão se levantar situações, sim, situações de desespero, situações de pavor, situações de perseguição, porque a palavra de Deus já deixou bem clara que a igreja seria perseguida nos últimos dias. Hoje em dia, nós vemos essa perseguição em todos os lugares. Alguns já estão mais apertados, outros um pouco mais folgados, mas ela existe. E se nós não clamarmos com esses princípios e com essa confiança, nós vamos se acovardar, nós vamos retroceder. E a palavra de Deus fala no livro de Hebreus que a alma do Senhor, ela não se agrada naquele que retrocede, mas a alma dele se compraz naquele que com sua fé segue adiante, mantendo fixo o olhar naquilo que é o maior objetivo, que é a salvação em Cristo Senhor. Amém? Então, queria te convidar nesse momento, você fechar seus olhos, para a gente orar, pedindo a Deus, para que Ele nos fortaleça neste momento. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos, porque nós podemos ter a confiança, Pai, embasados pela Tua palavra, que nós podemos clamar a Ti, Senhor. Não importa a situação, não importa, Deus, o grau de dificuldade, não importa, Senhor, a natureza, Pai, da provação, se ela é espiritual, se ela é moral, se ela é financeira, se ela é profissional. Em Ti nós podemos ter confiança, Deus, em Ti nós podemos descansar e clamar. Ensina-nos, Senhor, esses princípios que o próprio Senhor praticou, Pai, naquele momento tão difícil, naquele momento de extrema dificuldade. Ensina-nos, Deus, a descansar em Ti, quando nós nos acharmos ansiosos, Deus, quando nós nos acharmos com o coração atribulado, com a nossa mente perturbada, Senhor, que nós possamos nos voltar em oração e recorrer a Ti, Deus, em oração com confiança, com sinceridade, com humilhação, com submissão, que nós também possamos recorrer aos nossos irmãos em Cristo, aqueles que estão realmente do nosso lado, que nós possamos abrir os nossos corações, que nós possamos confessar as nossas falhas, os nossos erros, as nossas debilidades, e que nós possamos avançar, Senhor, que nós possamos, Deus, resistir, Pai, toda tentação, toda provação, Senhor, que aquilo que o inimigo coloca em nossos caminhos para nos desanimar, para nos entristecer, para tirar a nossa força, para tirar o nosso vigor, que nós possamos nos voltar com intensidade, com sinceridade a Ti e ser fortalecidos, Pai, ser fortalecidos pelo Teu Espírito, fortalecidos pelo Teu Consolador, fortalecidos pelo Espírito Santo da verdade, para que nós possamos seguir adiante, para que nós possamos, assim como o Senhor se levantou vitorioso, Pai, do Getsêmani, que nós possamos também, Pai, nos levantar
vitoriosos, Deus, dos vales, Senhor, que nós enfrentamos, dos desertos que nós enfrentamos em nossas vidas, que nós possamos confiar em Ti, que nós possamos nos derramar a Ti, que nós possamos recorrer a Ti, porque o Senhor é tudo que temos, porque o Senhor é tudo que precisamos, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é o nosso Pai, porque nós podemos confiar, porque nós podemos nos lançar, porque nós podemos descansar em Ti, porque o Senhor é infinito, é poderoso para fazer infinitamente mais, Senhor, de tudo quanto pedimos, de tudo quanto pensamos. O Senhor pode todas as coisas, inclusive o Senhor pode nos mudar, o Senhor pode nos fortalecer, o Senhor pode mudar a nossa mente, o Senhor pode mudar o nosso caráter, o Senhor pode mudar a nossa atitude, Pai, mediante situações difíceis, e é isso que eu te clamo, Deus. Fortaleça não somente a nós que estamos aqui presentes, mas fortaleça também a todos que nos acompanham, Deus, a todos que estão em casa, Senhor, assistindo essa live, que neste momento, se alguns dos meus irmãos estão passando por momentos assim, Pai, de extrema dificuldade, de dificuldade nos seus lares, familiares doentes, eu não te peço só que o Senhor cure, mas que o Senhor também nos dê força, Pai, para enfrentar esse momento de dificuldade. Nos traga a esperança, Senhor, a esperança de confiar em Ti, a esperança que Abraão teve, Deus, que ele esperou contra a esperança, e mesmo com o seu corpo mortificado, ele viu se cumprir nele a promessa que o Senhor tinha feito. Nos conceda essa fé, Senhor, nos conceda essa fé, nos conceda, Pai, essa virtude, nos conceda, Senhor, essa convicção. Conceda a Tua igreja, Pai, que a Tua igreja não venha se acovardar, Senhor, que a Tua igreja não venha retroceder, que a Tua igreja não venha, Pai, se diminuir diante das provações, mas que nós possamos, como grandes homens e mulheres de Deus, nos engrandecer, não para a nossa própria glória, mas para a Tua glória, que nós possamos nos engrandecer em Ti, nos fortalecer em Ti, assim como o Senhor Jesus fez no Getsemane, assim como o Senhor Jesus fez naquele momento de tanta dificuldade, e mesmo assim, Ele não retrocedeu, Ele se levantou e foi corajoso, determinado, ao ponto de não se submeter, de não retroceder diante da humilhação, diante da tortura, diante da crucificação, mas enfrentou tudo isso, sim, passando com sofrimento, mas enfrentou tudo isso, Pai, de cabeça erguida, ao ponto de chegar diante de Ti e dizer que está consumado, que o preço foi pago, que o sacrifício foi feito, que não existe mais escrito de dívida, que Ele pagou na cruz do Calvário e que Ele ressuscitou, confirmando a nossa justificação e confirmando a Sua glória. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos, Pai, estes princípios, que nós possamos praticar. Conceda-nos o Espírito Santo da verdade, para que nós possamos viver estes princípios em momentos de dificuldade, Deus. Assim eu te oro, meu Pai, no nome de Jesus, e pela fé, Senhor, eu te agradeço, crendo que o Senhor fará, Senhor, toda a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, Senhor.